Isso aí, então vamos lá. 8h40 da noite, finalizando aqui o dia. Um dia que fiquei com um sentimento bom, de missão cumprida. A começar pela minha listinha aqui das tarefas e dos compromissos da semana. Eu risquei quase a metade hoje. E concluí também as tarefas que serão do mês de janeiro do aplicativo do Toca Aí, do que a gente tem que produzir ainda esse mês, né? Que na verdade começou hoje o ano do aplicativo, basicamente. Eu entrei em contato com algumas pessoas que já estão cadastradas no aplicativo e vamos aí trabalhar algumas campanhas aí com os vídeos ainda que foram produzidos com o Tony Francis, né? E por que eu decidi fazer esse vídeo hoje? Vou me ajeitar aqui. Porque isso aqui é meio arcaico, né? Fazer essas. Eu faço todo dia, cara. Às vezes escrevo até a mesma coisa. O que eu não risquei ontem, eu escrevo de novo hoje. Pra ficar lembrando, né? E assim, eu queria buscar uma outra forma. Apesar que isso daqui é um dos únicos momentos que eu escrevo no dia, e que é bom a gente ter uma prática de escrita, mas eu ainda acho que é amador ou que não funciona quando eu estou externo aqui. Funciona muito bem quando eu estou aqui no escritório, na mesa, sentado. Mas sair daqui eu já perco o foco em outra coisa e acabo não lembrando que estava aqui. Queria ouvir de alguém que usa alguma ferramenta. Nossa, minha barba tá horrível, 8h40. Ih, não vai dar tempo mais de fazer a barba hoje. Tá vendo? Desvio de foco. E eu queria saber de alguém, quem usa alguma ferramenta de notificação, de compromisso e tarefas no dia que recebo aqui no celular ou no computador de forma dinâmica, atualizada e no time, no momento que você precisa ou que estiver cumprindo alguma coisa, tu marca ali e já dá sequência no próximo. E eu não quero saber de diquinha de internet, de que ouviu uma promoção, uma promoção mesmo, né? De algum aplicativo, alguma coisa assim. Eu quero que alguém me fale que usa de verdade e é útil. E que for gratuito, né? Porque estamos aí em cortes de gastos. Vou entrar nessa parte. Pois bem, uma dessas tarefas, que eu já vinha não riscando ela e reescrevendo, dia após dia, finalizei hoje. Que era um balanço, vamos dizer assim, do meu 2025, que foi um ano bem atípico, comparado aos últimos 5 anos. 2020 a 24, então 20, 21, 22, 23, 24, 5 anos, eu vinha exercendo uma única atividade, que é no ramo automotivo aí, nas peças, comprando peças usadas e revendendo na internet, Mercado Livre e OLX. Certo. E quem depende de uma única fonte de renda fica muito previsível a dificuldades. Ainda mais que o mercado de varejo ele é muito volátil, né? Ele tem um mês excelente e um mês é horrível. Eu passo outubro, novembro, dezembro juntando um caixa, faço uma viagem, já prejudica. Aí chega o carnaval, março e abril é uma bosta, é horrível. Uso todo aquele recurso que estava acumulado, que eu tinha juntado, para suprir os custos fixos desses meses. Até entrar junho para dar uma melhoradinha. Então essa gangorra, ela não é saudável. E era preciso mudar, era preciso buscar algumas outras alternativas, sem a gente entender muito bem como que acontece as coisas. Aconteceu de eu voltar aonde eu era inserido lá em 2019, que era a empresa do meu pai. Então,
a oportunidade que ele vem me dando aqui, claro que se fosse numa empresa de uma outra pessoa, eu não teria. Então, eu vou muito bem, sim, usar dessa oportunidade que eu tenho, usar dessa condição da minha vida, que é ter um pai próspero, numa empresa que tem um faturamento legal, que eu possa contribuir e possa ser bem remunerado com isso. Então, vai ser uma base sólida desse 2026 para suprir muita coisa e galgar as outras etapas que a gente vai ter aqui dentro da empresa mesmo e também das minhas coisas particulares. Dentro desses relatórios de 2025, agora eu chamo de relatório, antes eu chamava de planilha, e uma vez eu ouvi falar de uma parada que faz todo sentido. Quem alimenta planilha sem a intenção de analisar aquilo ali é o maior tempo gasto do mundo. E eu gastei esse tempo por 5 anos. Eu sempre alimentei cada centavo, até de IOF que eu pagava, ou de juros que eu pagava de cartão que eu às vezes ia pagar hoje, eu ia pagar 11h30 da noite e já virou o dia. Já é outro dia já está contando multa, IOF, juros. Então eu anotava tudo bonitinho, sempre falei, mas nunca peguei para estudar o que estava acontecendo. E dessa vez, pela primeira vez em 5 anos, agora em 2025, peguei, analisei até com os outros anos passados, mas principalmente 2025, que foi o último, né? Então, e foi um ano que já começou a surgir outras saídas, né? Vamos encarar dessa forma. E o que eu percebi? Gargalos enormes. Gargalos enormes. Não só eu, mas com um assistente muito bom aqui. Que eu comecei com o Chat GPT, mas hoje estou no Gemini, que é o do Google, né? E o Gemini, ele tem sido mais preciso na matemática do que no chat. Incrível, né? Uma coisa que teria que ser bem assertiva, mas a memória do chat tem trazido dados incoerentes, né? Ele memoriza uma coisa e me traz um outro dado, mesmo pagando o plano de R$ 99. E o Gemini gratuito está mais exato do que o chat. E o que eu ouvi um tempo atrás sobre essa questão de executar a análise faz muito sentido, né, esse tempo. Porque agora eu sei exatamente onde aplicar esforço, o que deixar de dar atenção, o que eu devo cortar, o que eu devo agregar valor, melhorar. Então, às vezes, não é nem cortar renda, cortar custo, é direcionar melhor, né? Me produzir melhor, uma coisa que às vezes eu me sinto que eu sou meio desleixado nisso, homem geralmente é mais desleixado nisso, mas ter uma imagem mais bem apresentável te dá muita vantagem em algumas reuniões, alguns acordos, alguns encontros. É importante, né? Não só a mulher. O homem também tinha que estar mais forte, não tô vacilando nessa questão física minha. Então, quando eu percebi, eu já tinha noção disso, que eu vinha gastando muito nessa parte. E aqui eu vou ser bem jogo aberto. Eu tive um faturamento de mais de 120 mil em 2025. E com uma média de gasto de 8.890. Deu a média de gasto. 8.890. Tudo bem que essa é uma média irrisória, ou que não é verdade, porque não é um gasto pessoal. Dentro desses números está toda a minha operação das peças. Então tem gastos com estoque, com embalagem, com frete, com devolução, com combustível e assinaturas que eu preciso. Só a OLX é uma assinatura de R$ 300 por mês. Porém, eu vacilo nessa parte de que todo o rendimento que eu tenho
nesse negócio, não tenho divisão. Eu faço tudo uma coisa só. Entrou uma venda de R$ 1.000, desses R$ 1.000 eu pago energia, eu como, eu ponho combustível, pago o frete se tiver incluso nesses 1.000. E uma coisa que tem que ser aplicada em todo o negócio é o profissionalismo, né? O que eu vim fazendo era viver de amador, viver mais como um hobby, né? Um negócio hobby do que um negócio profissional, né? Então, entrou os 1.000, vamos usar isso de exemplo. Entrou os 1.000 e eu sei exatamente o custo daquilo ali, o que eu vou reinvestir, o mais importante, o que eu vou separar disso para uma reserva, ou, melhor ainda, o que eu deveria ter como prolabore disso para então gerar os meus custos fixos pessoais dentro desse prolabore e, o mais importante de todos, reservar o que seria aí a minha aposentadoria, reserva de emergência ou investimentos. Dito isso, vou dar uma pausa aqui para tomar uma aguinha. Onde que pausa? Estou descobrindo aqui. Dito isso, tendo em vista agora um direcionamento melhor, é escuro, por que foi escuro? Aqui a câmera. Ficou escuro, depois eu tento corrigir isso. Dito isso, sabendo que agora tem um direcionamento melhor dos recursos, eu sei que a desorganização ela te limita, tá? Ano passado, para quem acompanha um pouco mais minha vida da internet, só na parte de post mesmo já vai perceber isso. Ano passado eu não viajei. Eu só fiz Rio Verde, Goiânia, de 3 em 3 meses, eu acho. Sendo que 2024 mesmo com toda essa bagunça de que tudo que entrava era tudo que eu fazia, fiz a viagem que eu queria ter feito para São Paulo, fiz um lazer, Goiânia era mais vezes, porque eu ia para comprar também. Mais lá, né? E em 2025 eu comprei mais aqui em Rio Verde. Então, conheci Goiás Velho, não conhecia. Enfim, eu considero que eu peguei mais estrada em 2024 do que 2025, embora 2025 eu tenha comido melhor já. E isso é um dos pontos cruciais aqui dessa corte que vai ser implementado, né? Que é a questão que eu sou um cara solteiro sem filhos. Olha o privilégio que eu tenho, eu sou solteiro e sem filhos. E não tem nem cachorro para cuidar. Como é que alguém nessa condição gasta mais de um salário com comida fora? Sendo que eu tenho minha casa, moro sozinho. Posso muito bem organizar a minha refeição da semana. Lá em casa mesmo, com compra de supermercado. Como é que uma pessoa solteira, sozinha, gasta mais de um salário, mais de R$ 1.500, com lanche, espetinho, hambúrguer e açaí? Como que gasta mais de R$ 1.500 com bar? Basicamente distribuidores de bebidas, cervejas e sentadas em boteco e algumas vezes boate. Isso aí me assustou um pouco, que foi um comportamento que já vinha tendo uma crescente, cada ano em ano vinha crescendo um pouquinho desde 2023, quando eu, por questão amorosa de relacionamentos meus, eu subi um pouco a régua do meu estilo de vida para manter aquele relacionamento que eu tinha naquele ano.
E quando o relacionamento acabou, aí que eu aumentei mais ainda mesmo para ver se encontrava alguém do mesmo nível, vamos dizer assim. E como diz a música, né? Naquela ânsia de achar alguém interessante, a gente, ó, né? Não é saudável quando você não reconhece a sua realidade. Tudo bem que 120 mil de faturamento foi menos que 2024, menos que 2000. Eu estou arredondando 120, mas foi mais, tá? Um pouquinho a mais. Mas eu estou arredondando aqui só como base de exemplo. Mas de número fiel, esse negócio meu das peças rendeu mais de meio milhão em 5 anos. Não é um negócio ruim, é um negócio que estava sendo muito braçal, estava sendo mentalmente também desafiador, porque tinha que lidar com várias coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia, e sem ter processos definidos, sem ter horários definidos para aquilo. Então eu começar, é aquela velha história, começar e não terminar. Todos os dias começava e não terminava alguma coisa. Ia acumulando, ia acumulando. O acúmulo de bagunça te deixa desnorteado. Você olha para aquela quantidade de coisa na tua frente ali para fazer e tu não sabe para onde começa. Isso é um grande fator da desorganização. Um grande passo que eu fiz foi sair do aluguel da garagem das peças. Concentrei tudo lá em casa. Tem uma boa parte de uma bagunça lá ainda de resto de peça que está lá. Mas hoje eu já não compro mais sucata para eu mesmo desmontar. Se eu vier a comprar, eu levo para alguém disposto a fazer isso, para alguma oficina, lá vai debulhar tudo, eu vou pegar o que eu quero e o resto vai tudo por quilo, do ferro velho. É um processo muito mais simplificado. Posso até continuar guardando em casa, mas lá é dentro de caixa, com tampa, bonitinho, empilhado, prateleira, nada de peça no chão. Peça no chão é horrível de você ver aquilo, de alguém, pior ainda, de alguém ver aquilo. Pois bem, vindo agora para 2026, encerrando um pouco dessa parte dos custos. Não, vou voltar a falar dos custos agora um pouquinho. Eu falei só de boteco e comida e estilo de vida. E o que dizer de um salário de combustível? Eu já não tenho mais 5 carros, igual eu tive. Nem 3, nem 4, nem 4. Hoje tem 2 só. E um é muito econômico. O Ford Casinha está me atendendo muito bem. Está muito econômico. Ano passado adquirimos esse carro aqui por meio de uma permuta. E eu me impressionei. O Ford Ka é um carro atende bem. O mínimo aí que um brasileiro exige, né, de que um carro ofereça, o Casinha atende bem, tem um computadorzinho de bordo ali, tem um Bluetooth, o original do carro, ar, direção muito macia, o ar gela bem, é uma bosta na cidade, mas muito econômico e anda bem na estrada. Não dá para confiar em ultrapassagem perigosa, mas deslancha bem o carrinho que dá 160 por hora e vai embora. O Fusca é que foi a grande questão de 2025, né? Quebrou o câmbio, isso daí foi 30 mil de prejuízos. E até hoje ainda está parado. Voltou, assim, estava andando, né? Quando saiu lá, vi de Goiânia, da oficina de Goiânia, andei por um bom tempo até aparecer problemas consequentes dessa montagem em Goiânia, que foi meio mal executada. Não, foi péssima, né? E a bomba estourou agora em janeiro, né? Aliás, no final de dezembro, com alguns vazamentos. Estamos resolvendo agora. Então, o Beetle, o Fusca é um carro que gasta muito, mas eu não ando nele diariamente, então o combustível a tendência é dar uma amenizada, né? Mas não, ainda batendo um salário de combustível, cara, é muita coisa, bicho. Meu aluguel não é barato. Meu aluguel ele tá R$ 1.800 e a energia já bateu R$ 400. Porra, como assim?
Eu tenho uma geladeira, um ar-condicionado e carrego o celular e lâmpada. R$ 400. Não faz muito sentido, né? E a água continua ali na faixa dos 70, 80. Colocando isso tudo, como ainda faz parte do residencial, tem condomínio também. Então vamos arredondar aí 2,5 aí de moradia. E eu caí no golpe da inexperiência e achar que morar sozinho é o preço da liberdade. Essa liberdade é cara, amigo, porque a gente não para contar com o fator supermercado. Isso aí é o grande vilão da parada, que é morar sozinho. Se chama supermercado. Já não basta a quantidade de vezes que come fora e ainda tem o lazer, que é o boteco. O supermercado, ele é um ladrão, cara, de coisas que você não precisa. Então é muito importante, é uma coisa que quando eu percebi isso, eu já, opa, não piso mais no supermercado sem uma lista. E outro fator importante, não entre no supermercado com fome, faz muita diferença. Mesmo com a lista, eu olho na parada ali e eu fico, tá merda, que vontade de comer isso, eu vou lá e pego. Então, lista de compras, importantíssimo. Não tem como ir no supermercado sem lista de compras. Beleza. Outros custos que eu tive já são mais relacionados às peças, está tudo embutido ali naquele bolo. Esse ano de 2026 vai ser o primeiro ano, então, que eu vou fazer a divisão exata, pessoal, dos negócios, porque agora não é só mais um negócio. Eu não vou mais poder pegar dinheiro da peça e colocar num investimento ou num custo do toque aí. Investimento, beleza. É até, é até aceitável e está dentro do plano que eu faça isso. Mas eu não vou pegar um custo do toque aí e fazer as peças pagar isso, não. Vou esperar ter rendimento. Pode demorar um pouquinho, mas eu prefiro esperar ter um rendimento do toque aí. Por quê? O toque aí ainda não gerou R$ 1 de retorno. Já teve custos de 3.500 com tráfego pago, zero retorno. Mal feito, provavelmente. Teve os custos de alguns materiais, esse aqui é um deles, esses displays de mesa de bar. Banner, teve o custo do Tony Francis, que foi nosso primeira propaganda com um rosto, né, humano. Foi R$ 2.000, mais a edição de vídeo ali do Gil, que o tempo dele é pago também. E agora começou a ter os custos que eu mesmo estou fazendo dos impulsionamentos nas redes sociais, né, principalmente no Instagram. Vamos atacar as capitais, tá? Ali em primeiro. No terceiro item ali agora, no quadro. Campanha Tony Francis nas capitais. Com o Meta, que é o Facebook e Instagram, né? Primeiro ponto agora é Cuiabá. Eu fiz Goiânia, veio uma pancada de gente de Goiânia, só que eu tava com uma vendedora meio... Não foi muito legal o atendimento. E eu mesmo quero fazer o atendimento desse pessoal de Cuiabá, que vai ser o próximo ponto. Pois bem, num outro vídeo eu quero falar só do Toca Aí, junto com o Juliano, que é o sócio. Sem ele não vou falar, é importante que ele esteja junto. E fazer essa máquina aqui funcionar. Eu estava chateado de saber que 2025, apesar de toda a bagunça, meu rendimento com as peças caiu, e apesar que caiu, ainda foi maior do que o rendimento aqui na TV. Mas eu sei que eu tenho uma missão na minha vida, que é uma sucessão dessas coisas aqui, não só do meu pai, mas da minha mãe também. Como eu sou o irmão, o filho mais velho, muitas dessas coisas vai cair nos meus ombros e eu tenho que lidar com isso. Então,
Eu sei que parte dessa missão é estar aqui hoje onde eu estou, ganhando bem ou mal. Eu tenho que cumprir essa carga horária aqui para ir ver como que as coisas vão se desenvolvendo com o passar dos meses, né? Então, já sei o que eu tenho garantido dentro desse 2026 aqui e tenho que enxugar o máximo para fazer caber todos os custos dentro desse rendimento aqui da TV. Não posso usar salário para comprar peça e nem para pagar envio de frete. Rendimento das peças. Aproveitar que está nesse time de enxugar, de comer mais em casa, evitar boteco, evitar gasto com carro, que foi uma coisa que sempre foi vilão na minha vida também, que eu até chamava de filho, porque gastava pra caramba. Cara, já tive mês de gastar mais de 5 mil em manutenção e acessório para carro. E de forma bem descontrolada, desordenada, achando que empréstimo é uma coisa que é fácil de dar. Não é. Uma vez eu peguei um empréstimo de 9 mil reais. Foi assim que eu comprei o Fusca. Com esses 9 mil, montei roda, pneus, suspensão, fiquei com uma parcela fixa ali. Falei, pronto, eu tenho uma parcela fixa, já fiz o que eu queria, então, rapaz, isso virou uma bola de neve. Por conta da gangorra, da volatilidade, né? Todo mês você consegue ter aquele rendimento. Você pode ter um mês bom e o outro mês metade, e aquele bom tu não guardou dinheiro suficiente para cobrir o outro mês que foi mal. Cara, sem organização é foda. E parte dessa peça, eu acredito que eu vou tentar chegar em 50%. Vai ser reserva de emergência. Eu comecei a fazer uma reserva em fevereiro, eu estava sem reserva. Zero. Sabe o que é zero? Por um hábito horrível. Eu vinha fazendo uma reservinha durante o ano, chegava no final do ano, queria viajar e usava a reserva para viajar. Então isso é um crime comigo mesmo. Né? Qual é o futuro que eu vou ter de estabilidade e segurança com um comportamento desse? Né? E só fazendo o de dezembro, final de novembro para dezembro, e um pouquinho desse mês, vamos completar aí 60 dias, eu já vi a força que eu posso ter de reserva. Lógico que a reserva tem que ter um limite. A partir desse limite, é bom que seja 5 meses, 6 meses. Pega teu custo, põe em vezes 6, fala assim, eu tenho que ter isso aqui de reserva. Sem mudar o estilo de vida, claro. Tem que ter isso aqui. Porque se alguma coisa muito séria aconteça, isso aqui resolve a minha situação. Não dá para duvidar de nada. Se a porra do mundo explode, isso aqui me mantém. Já tem gente que fala em reserva de comida e um lugar no meio do mato, pra você se esconder. Não é brincadeira isso. Tem gente que fala seriamente isso. Você acha que só reserva de emergência vale? Só investimento vale? Já pensou em ter estoque de comida? Racionalizar água? A água vai faltar? Não. Não vai faltar água. Nunca faltou água no mundo. Falta água potável, é diferente. E se parar um abastecimento de água? Se acabar a energia? Se combustível que do nada acabar? Tem um lugarzinho que lá tem suprimentos para você passar uns meses lá. Isso faz parte da reserva de emergência. Emergência é o nome. Então, põe um limite em dinheiro para essa reserva. Vou tirar dessa reserva metade das peças e 10% do salário. À medida que o Tocaí for galgando, ele vai ser só retorno, reinvestimento, sem tirar dinheiro para custo pessoal.
toca aí por 2026, por um ano. 2026 será reinvestimento. O Gil que me desculpe, que eu sei que ele tem essa necessidade dele. Mas ele vai ter que estar ciente disso. 2026 é reinvestimento para entrar em 2027 com muito cadastro ativo. E aí sim, a gente estuda o que acontecerá em 2027 com o Toca aí. E hoje, um dos maiores motivos de eu estar gravando esse vídeo hoje, deu meia hora de vídeo, é que hoje eu declaro oficialmente aberta a minha quarta fonte de renda, que é afiliado no Mercado Livre. Em novembro eu fui aprovado uma conta no Mercado Livre como afiliado. Esparramei alguns links ali, dentro do meu nicho mesmo, que é o carro. Esses anúncios renderam 142 cliques. Esses 142 cliques renderam R$ 2.700 vendidos. As pessoas compraram R$ 2.700 dentro do Mercado Livre através de links meus. A minha comissão veio em R$ 240. Parte dessa comissão caiu hoje, R$ 180. Ou seja, eu estava esperando isso acontecer para mim saber se funciona. E mais do que isso, eu fiz de uma forma, usei parte desses cliques usando meu próprio estoque. Eu tenho peças novas e foi meio stonks isso. E pode funcionar com muita gente. Principalmente quem é varejista e tem estoque próprio. Eu tenho peças novas. A comissão do afiliado só vale para peças novas, não vale para usados. Senão eu tinha feito muito mais vezes isso. Peguei meus links dos afiliados dos meus próprios anúncios. Esparramei. Alguns deles venderam. A minha dúvida era saber quem vai pagar a comissão. É o Mercado Livre ou sou eu o vendedor? E é o Mercado Livre, cara. Fiquei até surpreso. Porque uma coisa que pouca gente sabe, que Mercado Livre nunca deu frete. Quem paga o frete é sempre o vendedor. Não existe frete grátis no Mercado Livre. É o vendedor que paga. De que forma? Marcando lá item novo. Todo item novo no Mercado Livre é obrigatório que seja frete grátis. Ou pagando prêmio. Quando você paga o anúncio prêmio, ele te induz a pagar o frete grátis também para o seu nível de anúncio bater 100%. E o nível de anúncio, quanto mais alto, mais visibilidade ele alcança, né? Sem frete grátis, cai para 83%. Cai para 83% o nível de visibilidade, o nível de anúncio. Então é importante que pagou o prêmio, tem que pôr frete grátis para bater os 100 lá de nível de anúncio. Beleza. Ou seja, para quem tem estoque próprio, essa é uma bela jogada. Estoque novo, inclusive, né? Uma conta tu vende no Mercado Livre. A outra conta tu é afiliado dos seus próprios anúncios. Qual anúncio eu vou compartilhar? Do afiliado. O afiliado tem 6 a 17% de comissão. Se alguém comprar no seu anúncio original, beleza. É orgânico do Mercado Livre. Mas as suas publicações, os seus compartilhamentos, as suas campanhas são os links dos afiliados. Porque tu recebe a venda e ainda a comissão em cima da sua própria venda. Cara, isso é genial. Ah, mas o anúncio original tem a taxa do Mercado Livre. Beleza, eu sei que tem. E é o mínimo de 11%. Mas se eu paguei 11% para anunciar no Mercado Livre, esse valor já está embutido lá. Não é o mesmo valor que eu trabalho aqui na porta aberta. Se aqui eu vendo aqui a R$100 na porta aberta aqui, no Mercado Livre é 115. Ou seja, já está embutido o custo do Mercado Livre. Vou receber os mesmos R$100 que eu vendo aqui de porta aberta e ainda mais 12% de comissão. Entendeu? Mais R$12 de comissão. Cara, isso é genial. Tem que trabalhar quem tem produto físico, estoque próprio, item novo, tem que trabalhar isso no Mercado Livre. Está perdendo tempo se não fizer isso.
E ainda saber que existe a opção de você afiliar Shopee, afiliar na Shein e afiliar na Amazon, através do seu CNPJ de MEI. Dá para ser isso. Então, assim, aos poucos a gente vai entendendo que o Brasil é feito de processos estratégicos, né? Não só burocráticos, mas estratégicos, porque o tradicional já é ultrapassado. Quem faz só o tradicional hoje já está atrás de muita gente, já é ultrapassado. Né? Hoje é preciso usar estratégias e quem não está na internet já está muito mais para trás do que de quem só está no tradicional. Cara, pelo amor de Deus, 2026, se você não faz na internet, vale muito a pena. Eu falo isso do fundo do meu coração, vale a pena pagar um funcionário seu aí só para tomar conta de anúncio em marketplace. Faz isso, não importa o produto, não importa o produto, não importa o preço. Pode ser aromatizante de R$ 5. Esteja no Mercado Livre, porque alguém da nossa região aqui pode estar procurando por aquilo. Alguém da nossa região pode estar procurando por aquilo, marcando a região e vai comprar desse anúncio. Olha só como que funciona. É muita gente no Brasil, não dá para prever o que vai ser vendido. Eu já vendi coisas que eu considerei lixo. Lixo. Porque a pessoa podia muito bem ali, qualquer serralheria, mandar fazer. Tubinho de ferro, enferrujado. Já vendi. Borracha ressecada. Já vendi, só porque é original. Tem gente que, assim, compra por N fatores e motivos. Eu sei disso, porque eu sou assim também nos meus carros antigos. Eu falo isso já de muito tempo. Eu prefiro o original usado, em condição razoável, do que o paralelo novo. O original usado, às vezes, dá a impressão que vai durar mais 30 anos, que é a idade do carro. E o paralelo novo dura 3 meses, dependendo do que for. Ainda mais se for algo de aplicar força. Manivela, botões, alavancas. Dura 3 meses, paralelo. Vai lá estar recomprando de novo. É baratinho, beleza, mas tá lá recomprando de novo, pagando mais frete, gastando mais mão de obra. Então, processos. No Brasil, as coisas funcionam na base do processo. Não dá para encurtar caminho da forma legal. No ilegal, beleza. Sonega, rouba de alguém, passa para trás. Você acha que deixar de pagar um fornecedor não é um crime? Você está roubando o cara, bicho. Então, isso é a parte ilegal. Mas no meio legal, tem que fazer os processos, e os processos são estratégicos. Processo aleatório é o que eu fazia. Tendo que pagar a fatura de um cartão com outro cartão. Isso é crime também. Isso é autofinanciamento. Você sempre vai ter limite vago. E agora as coisas tendem a dar uma dificultada. Esse ano também a parte do governo não vai ser aquelas coisas. Muita coisa vai ser descoberta esse ano. E na parte geopolítica aí tá meio que jogo de xadrez cego, né? Xadrez cego. Não tá dando para confiar mais em qual casa, para prever mais em qual casa cada peça vai se mover. E, para finalizar, ainda falando aí do marketplace, eu acredito que eu não devo mais fazer grandes compras de peças. Vou esperar esse ano para o toca aí dar uma deslanchada. O rendimento das peças vai cair, obviamente, porém eu acredito que a tendência dessa questão dos afiliados vai aumentar e vai empatar essa parte automotiva da minha vida, do meu negócio aí, desse negócio automotivo. Vai só migrar de lugar o valor, mas o valor acho que vai acabar se mantendo ali e vai estar tudo certo no final. Então, por enquanto,
essa minha agenda aí é importante que cada um, ou cada um não, que eu sei que muita gente não vai fazer isso, e eu sei que muita gente nem vai assistir isso, mas que eu sei que cabe como exemplos para si. O que a gente vê na internet é ilusão, gente. Todo mundo é falho em muita coisa. Às vezes o cara mega empresário que tu imagina, ele é um baita de um desastrado e desorganizado. E depende de um monte de gente atrás dele para resolver as coisas. Isso, e só frases bonitas não significam muita coisa, não. O que significa é atitude. Fazer o que tem que ser feito. 9h20 da noite. Fazer o que tem que ser feito. Então é isso aí. Vai subir para o YouTube esse vídeo. Vai estar disponível aí para quem quiser assistir, para quem quiser se espelhar numa rotina de verdade, uma rotina de alguém que está querendo ser um player importante na vida de muitas pessoas, porque no fim o que vale é isso, cara. Celular, computador, carro, as coisas são ferramentas, bicho. Casa. O que importa são as pessoas da sua vida. O que você deixa para elas? O que você transmite para elas? O que você oferece para as pessoas da sua vida? Como é que você vai ser lembrado? Vai ser lembrado por carro? O carro ele já sai um pouco das principais coisas na vida. Existem as principais coisas na vida, não importa a ordem, mas cada um sabe quais são elas. Família, Deus acima de tudo, família, nossa casa, saúde, certo? E a nossa renda. Se a renda tu não mantém família, não mantém sua casa, tá? E não mantém sua saúde. Rendimento, meu amigo. Tua renda tem que estar nos 5 pilares aí das coisas mais importantes no mundo, na sua vida, na verdade. Das coisas menos importantes da vida, carro é a primeira delas. Carro é o que move o brasileiro, é o que move as pessoas. Não é transporte público, não. É carro. E também não é moto, não. Que moto, o para-choque é você. Você vai morrer, né, em cima dessa merda. Tem que ser carro. E é um custo pesado, importante, mas que é necessário. Tá? E por esse motivo, que reavalie as suas situações para que exista carro em suas vidas. Esse negócio de depender de moto pro resto da vida, meu amigo. Ah, vou vender meu carro para me andar de moto e economizar. Negativo, economiza de outra forma. Isso aí. Fiquem atentos que se vier ativar o sininho, se achar que esse vídeo foi relevante, segue aí e ativa as notificações. Se não achar também, só pula pro próximo e boa sorte na sua caminhada. Falou.